aqui da casa. Agradecer a oportunidade em nome do nosso diretor, nosso querido Thiago Tesari, está aqui, podendo falar um pouco de um assunto tão importante. E vamos lá, então, sem mais delongas, em alguns minutos a gente vai tentar passar um pouco desse tema, que é um tema bastante importante, que é o controle interno, um tema que muitas vezes a gente enxerga de uma maneira diferente, tentar dar uma clareza para a gente poder entender a importância desse órgão dentro das instituições públicas, beleza? Vamos lá. Nossos deputados. Aqui uma pequena apresentação, né? Sou contador desde 2018, né? Estou na minha terceira pós-graduação. Atualmente, além de servidor do quadro efetivo da Assembleia, também trabalho como professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário São Lucas, lá de Porto Velho. Então vamos lá, né? Nossa querida secretária administrativa estava falando um pouco de governança. Quando a gente fala de controle interno, a gente é obrigado a falar de governança na administração pública. E dentro do conceito de governança na gestão pública, a gente tem esses três pilares aqui que são que andam, né, que estruturam aí o que é a governança no setor público. Então nós vamos falar aqui, sempre que falar de governança, nós vamos falar de transparência, né? Então os atos de gestor público, sempre que possível, né, em regra, a gente sempre vai ser transparente. Integridade, né, que é seguir as regras, né, as normativas dentro do órgão, e a prestação de contas, né? Quando a gente fala de gestão pública, a gente fala de recurso dos recursos públicos, né? Então a gente precisa também prestar contas. E aqui alguns dos pilares também, de outros termos que normalmente são utilizados, né, quando se fala em controle interno, né? Então a gente sempre vai falar de integridade, de gestão de riscos, de governança, de compliance. E aqui uma pequena sintetizando, né, esses conceitos, né? Então nós temos hoje gestão de riscos e também de oportunidades, né? Então foi se falado bastante de gestão de riscos, mas é importante que os órgãos também façam uma gestão das oportunidades, né? Então a gente tem aqui a quantificação, qualificação da incerteza, tanto no que diz respeito às perdas, quanto nos ganhos dos indivíduos na organização. Então, quando a gente fala de gestão de riscos e oportunidades, é mapear aquilo que possa trazer algum prejuízo para a gestão, e também, quando a gente mapeia as oportunidades, são as oportunidades, né, de melhorar a gestão e o serviço público. E também compliance, né, que é integridade, consiste nos esforços da organização para assegurar que seus colaboradores não violem regras, regulações ou normas aplicáveis envolvendo questões éticas em busca se evitar atos de corrupção. Controle externo, também um instrumento bastante importante quando a gente fala de controle interno. Então, hoje na gestão pública, o controle externo ele é exercido pelo Poder Legislativo, né, e o Tribunal de Contas, né, com auxílio dos tribunais de contas, que são aí os responsáveis, né, em regra de exercer o controle externo, né? O controle externo é o controle realizado por pessoas alheias à organização. Então são pessoas fora do órgão que de alguma forma fiscalizam, tá? Trouxe aqui também 3 conceitos importantes, tá? Então nós temos controle interno, sistema de controle interno e auditoria. Então nós temos uma confusão, né? Até alguns autores também confundem os 3 termos, mas eu trouxe um conceito aqui para a gente entender. Então, o controle interno são todas as políticas adotadas da organização com o objetivo de mitigar risco e melhorar processos, tá? O sistema de controle interno é o funcionamento integrado dos controles internos, e a auditoria é uma técnica utilizada para chegar à eficiência do controle interno. Para a gente entender melhor qual a diferença dos 3, eu costumo fazer uma associação como se a gente morasse em um condomínio, né? Imagina que acho que várias pessoas moram em um condomínio, seja de casas ou de apartamentos, né? E quando você mora em um condomínio, você preza por algumas questões. Então, pode ser segurança,
comodidade, enfim, são várias questões que fazem você morar em um condomínio. E dentro desse condomínio nós temos as regras, né? Então é proibido fazer bagunça até 2 horas da manhã. Eu preciso falar quando eu vou receber visitantes. Tenho regras para utilizar a área de convivência. Então, se a gente fosse associar, né, o controle interno como se fosse um condomínio, né, essas regras, esse conjunto de regras que a gente tem dentro de um condomínio, seriam os nossos controles internos, tá? A gente tem dentro do condomínio também, por exemplo, a parte de segurança, né, câmeras de segurança, nós temos as pessoas que trabalham ali no condomínio para zelar pelas pessoas. Então, todas essas regras, todos esses mecanismos, a gente chama de controle interno. E quando a gente junta tudo, todos esses mecanismos, a gente tem um sistema de controle interno, certo? E o que é a auditoria interna? A auditoria interna é quando uma pessoa, né, vai lá verificar se essas regras do condomínio elas estão sendo seguidas da maneira correta. Tá? Então, de forma bem sucinta, para a gente associar isso dentro do órgão público, é a mesma coisa. Então, o controle interno é um conjunto de regras, né, que visam assegurar que esse órgão público alcance os seus objetivos. O sistema de controle interno, a gente tem esse conjunto de regras e normativas. E a auditoria interna é quando alguém verifica se essas regras estão sendo cumpridas. Resumidamente, é isso. Trouxe aqui alguns mitos e algumas verdades relacionadas ao controle interno. O controle interno, muitas vezes, é tratado como um tabu dentro das organizações. Todo mundo acha que é o grande vilão, mas, na verdade, é o grande amigo da gestão pública, é o grande aliado dos gestores públicos, né? Então, vamos lá. Então, eu trouxe o primeiro mito. A implementação do controle interno vai aumentar o trabalho, né? Então, a resposta. O controle interno não é mais uma atividade. É uma mudança de cultura, da forma de olhar o seu próprio negócio e processo. Mito 2. A implementação do controle interno aumentará os custos da minha organização. Então, a gente sabe que os benefícios, né, de um sistema de controle interno bem estruturado é muito maior do que os seus custos, né? Então, esse é o segundo mito. A implementação do controle interno vai engessar ainda mais processos, pois vai trazer mais controles, né? Então, a resposta para esse mito, né, um bom controle interno fará com que os gestores conheçam melhor seus processos e isso permitirá, inclusive, que se retirem controles tidos como desnecessários, quando for o caso. Então, a gente tem os controles, né, que são a nossa segurança, né, e quando a gente tem essa política dentro das organizações, a gente entende que a gente vai direcionar melhor os nossos esforços, né, para aquilo que de fato realmente possa nos trazer maiores riscos. Quarto mito, a implementação do controle interno só pode acontecer com consultoria, né? De fato, a gente tem que, né, que o controle interno como o nome já diz, é interno, né? Então tem que ser feito por pessoas do próprio órgão. Nada impede, né, de se ter outras pessoas que possam. Acho que travou aqui. Né? Nada impede que tenha outras pessoas que possam ajudar nesse processo de implementação. Por sorte, eu trouxe aqui um papel, né, impresso com os slides, né? Então vamos continuar. Se não retornar, a gente fala um pouquinho aí e termina a nossa apresentação. Tá travado ali, ó. Perfeito, obrigado, tá? A gente parou aqui no consultoria, né? E o mito 5, implementação do controle interno só pode acontecer se tiver um sistema, né? Então, lógico, um sistema ajuda bastante, mas a gente consegue manter um bom sistema de controle interno mesmo sem sistemas. E uma verdade, né? A implementação do controle interno é um processo contínuo que exige mudança de cultura. Então, exige esforços contínuos para a mudança de cultura com foco na melhor entrega de um produto à coletividade. Então,
Então, aqui um pequeno dado, né? Então, as fraudes na administração pública. Então, 7% decorrente de má conduta, 13% supressão de controles, ou seja, quando a gente retira os controles, 17% particularidades do próprio órgão e em 63%, né, insuficiência de controles internos, né? Então a gente vê que a importância, né, quando a gente fala de fraudes, né, dentro da gestão pública, que 63% acontecem porque nós não temos um sistema de controle interno estruturado de maneira adequada. O foco do controle interno, processo administrativo, no processo administrativo, ou seja, no processo, né, dos processos que acontecem dentro da organização, seja de licitação, de contratação, de pessoal, enfim, na conduta do agente e nas ações da entidade, aquilo que o gestor e a entidade deseja fazer. Tá? Então, os 3 focos aqui de ação do controle. Nós temos o controle prévio, que acontece antes da ação, um controle concomitante, que é no momento da ação, e um controle subsequente. E aí eu trouxe, para a gente entrar já, né, se fosse para a gente falar de controle interno, eu poderia falar de várias vertentes. Eu quis trazer aqui o da lei, uma abordagem, né, pautada na lei de responsabilidade fiscal, um importante instrumento para os gestores, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal fala de planejamento, responsabilização, transparência, controle. O que diz a lei de responsabilidade fiscal sobre controle interno? Então, nós temos aqui que o Poder Legislativo, diretamente ou com auxílio do Tribunal de Contas, e o sistema de controle interno de cada órgão, de cada poder, fiscalizarão o cumprimento desta lei complementar em ênfase nos seguintes itens. Então, nós temos aqui a lei de responsabilidade fiscal, dizendo que é uma obrigação, né, do controle interno, né, resguardar e fazer com que a lei de responsabilidade seja cumprida. Quais são os aspectos aqui de controle interno dentro da lei? Né? Então, atingimento de metas estabelecidas na LDO, restos a pagar, despesa com o pessoal, dívida consolidada imobiliária, operações de crédito, recursos obtidos com alienação de ativos, cumprimento dos limites e gastos totais dos legislativos municipais. Então, desses itens elencados, eu trouxe 2 pontos aqui bastante importantes para a gente já tratar. Então, limite de despesas com o pessoal, né? Então, nós temos ali um limite para cada órgão, para cada poder, né? Dentro dali da esfera da União, Estados e municípios, Executivo, Legislativo, Judiciário, MP. Nós temos o limite de alerta, onde não existe nenhuma restrição, e 95, quando os limites, né, quando a despesa de pessoal atinge 95%, nós temos algumas restrições, tá? Ou seja, quando está chegando perto de você ultrapassar esse limite, você tem aqui algumas restrições. Quais são essas restrições? Então, o órgão fica impedido de conceder vantagem, criar cargos, alterar a estrutura de carreira, prover cargos públicos e contratar hora extra. Então, nós temos a primeira restrição. E quando ela atinge este limite estabelecido pela lei, né, ela fica impedida de receber transferências voluntárias, obter garantias e contratar operações de crédito. Né? Quando a gente fala isso, principalmente de municípios, né, é muito ruim. É muito ruim, né? O município depende muitas vezes de recursos, de transferências, né? Então, o gestor precisa estar atento a isso, né? Junto com seus órgãos de controle interno, para poder evitar, né, que ocorram essas penalidades aí, vamos dizer assim, tá? E aí também, né, nós temos uma alteração recente aqui sobre limite de gasto legislativo municipal, né? Então estão aqui, nós temos alguns limites também para o legislativo municipal. Sobre a dívida, nós temos também algumas restrições, né? Então, hoje a gente fala de município, estado, né? Então, nós temos o limite para dívidas, né? Então, existem algumas restrições também, né? E aí, né, algumas penalidades decorrentes, né, do endividamento. Então, o gestor pode ser responsabilizado, né, com a reclusão, detenção, perda de mandato ou cargo, inabilitação para exercício de outras funções e multa.
Aqui nossas referências, né, de maneira bem rápida. Tinha planejado falar mais algumas coisas, mas devido ao tempo, eu queria mais, acho que o grande objetivo é a gente passar um recado, né, que o controle interno ele tá presente dentro dos órgãos para poder auxiliar o gestor, né? Então a gente tem a menção, né, dos controles, os órgãos de controle dentro de várias normativas, né? Então acho que a grande missão é essa, né? Então o controle interno não é um grande vilão, né? Muito pelo contrário, é o grande parceiro do gestor público, é o órgão que vai auxiliar aí o gestor fazer uma boa gestão, o gestor cumprir aí o seu mandato com responsabilidade, vai otimizar processos, vai combater, né, atos de corrupção, vai combater a fraude, o erro, enfim, né? Então, acho que o nosso grande objetivo é mais esse, a gente fomentar, né, essa visão de órgão de controle interno, né? E de forma a gente entender a importância desse órgão, e quanto mais estruturado, quanto se mais investir, eu acredito que a gente consegue trazer mais benefícios, né, para o gestor, né, tendo em vista que eu acho que o gestor, ele assume o cargo público, ele não quer ser responsabilizado, ele quer fazer o melhor, e muitas vezes o gestor é responsabilizado, né, por algum tipo de ato, que muitas vezes não é ato de corrupção, é um ato de falha mesmo. Nós temos aí, dessa forma, a gente finaliza a apresentação. Queria agradecer a todos, né, ao convite, aos que ficaram aqui até o momento, a nossa controladora, Tereza, está ali presente, queria cumprimentar, saudar. E é isso, pessoal. Até mais. Valeu, obrigado. Nós agradecemos também. Quero registrar a presença, já que estamos ao vivo ainda, e também pelas nossas redes sociais, Josilane Gomes de Oliveira, secretária de Relações Públicas da Câmara Municipal de Castanheiras, o senhor Wesley Carlos de França, vereador da Câmara Municipal de Urupá, o senhor Ademilson Antônio, presidente da Câmara Municipal de Urupá, que esteve conosco também, o senhor Flávio Derzetti, secretário executivo da Casa Civil, que também esteve conosco aproveitando esse ciclo de palestras. Agradecer a presença de Adrian Johnson, embaixador de Rondônia no Movimento Internacional da Juventude, Move Juventude. Baixa Araújo, professor do ensino médio também, que esteve conosco, colhendo informações sobre o processo legislativo para levar até os seus alunos. A senhora Nayara Lúcia, secretária executiva regional de Ouro Preto do Oeste. Queremos agradecer também o nosso secretário-geral, que desde o início está dando todo o suporte para que a Assembleia Legislativa de Rondônia esteja aqui na Rondônia Rural Show, o senhor Roger Fernandes. Agradecer toda a equipe técnica, da informática, também da comunicação que esteve conosco, teve essa Assembleia fazendo esse registro todo. Estaremos até o final com toda essa equipe mobilizada e trabalhando. Quero aqui convocar o nosso diretor da Escola do Legislativo, Tiago Tesari, para ele finalizar esse momento e contar também com a presença de todos, pedir que vocês convoquem os seus amigos que estão aqui pelo parque, para que à tarde, às 14h, estejam em mais uma palestra que vai acontecer. Obrigado, Meire. Agradecer a todos, agradecer aos colegas da casa, agradecer aos visitantes. Como nós tivemos 4 palestras de 4 temas variados, nós tivemos a fluidez de público, um fica para uma coisa, outro fica para outra, o que é relevante para um não é relevante para o outro. Mas achamos muito positivo que recebemos até perguntas e questionamentos oriundos das nossas transmissões nas redes sociais. Isso mostra que nós temos público fora daqui, né? Agradecer o Diego, o último palestrante, e já deixar o desafio para o Diego. Cadê você, Diego? Olha, vamos transformar isso num curso em Porto Velho, viu? Precisamos aprofundar a discussão. Agradecer aos colegas da casa e falar que é uma prática inovadora. Nós estamos começando, é o primeiro ciclo de palestras que a Assembleia e que a escola fazem aqui na Rondônia Rural Show, e é, como tudo novo, uma descoberta. O que nos deixa muito tranquilo é que a gente vai no stand da Embrapa, eles estão lá se matando para colocar 20 pessoas numa palestra. Vai na Emater, é a mesma coisa, na SEAG. Então, assim, a gente está criando uma cultura de discutir temas mais profundos aqui, e criar uma cultura, ela tem os seus desafios. 14 horas nós vamos ter a Giovana Quadros, Mulheres Inspiradoras no Agronegócio.
E na sexta-feira, uma mesa redonda sobre segurança nas escolas. Quem está aqui e quem está online com a gente, vendo a transmissão, está convidado para continuar nos acompanhando. Em nome da Assembleia Legislativa e do seu presidente Marcelo Cruz, eu agradeço que estiveram com a gente nesse primeiro momento. Obrigado.